Turma, eu quero conversar com vocês hoje sobre mais uma questão da competência 1. Até porque essa tem sido a competência que está dando muito trabalho para muita gente. E a competência 1 tem uma questão assim muito delicada, que é essa questão do truncamento, né? O que é a questão do truncamento? A questão do truncamento é essa parte sintática, onde você às vezes quebra a ordem sintática, a lógica sintática, a construção sintática, fazendo com que o texto perca o seu dinamismo, a sua progressão e comprometa, consequentemente, a questão do sentido. Aí é quando você tenta voltar e você é obrigado a voltar para tentar entender aquela sentença, aquela oração, aquele período. Quando isso acontece, e quando é mais por questões de organização, a gente vai chamar isso de truncamento. E esse truncamento pode acontecer também em uma justa posição, o termo era para estar numa parte, na hora acaba estando em outra. Eu quero compartilhar com vocês aqui algumas, né? Não vou fazer uma live muito longa, até para não tomar muito tempo de vocês. Então eu trouxe aqui para vocês uma parte aqui, uma redação que traz uma construção sintática com um truncamento e que a gente vai agora observar. Primeiro eu vou tirar todas essas coresinhas aqui para facilitar a visualização de vocês. Deixa eu colocar aqui tudo sem cores. Isso. Então, nosso truncamento, deixa eu ver aqui. Deixa eu digitar aqui para ele aparecer aqui, porque são tantos comentários. Pronto, tá aqui, já sei onde é. Essa parte bem aqui. Então vamos lá, vamos pegar aqui o parágrafo para a gente tentar encontrar o fio da meada. Primeiramente, os meios tecnológicos são uma das causas da obesidade. Nesse viés aqui, ó, apesar de curta essa sentença aqui, ela segue o padrão que vocês têm que colocar sempre como um molde. Elemento coesivo, tema e tese. Embora tema possa vir primeiro ou tese depois, né? Essa ordem não precisa ser seguida. Eu tenho batido muito nessa tecla, de modo que vocês possam, quando entrar na sala de aula para fazer a redação, vocês tenham plena convicção do que colocar na prova. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, os três: elemento coesivo, apresentação do tema, apresentação da tese, ou tese e depois o tema. E aqui o aluno fez isso. Nesse viés, está aqui um elemento coesivo. Isso ocorre porque existem propagandas de alimentos que induzem essas pessoas a se alimentarem de forma inconsciente. Eu não vou tratar aqui da questão mais, como eu poderia dizer, mais lógica, né? Mas eu vou focar aqui na questão gramatical. Depois a gente pode até ver, tem um probleminha aqui nessa questão. Dessa maneira, de acordo com Confúcio, sociólogo chinês, tem que tomar muito cuidado, porque na verdade Confúcio era um filósofo, tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. De acordo com Confúcio, não corrigir as falhas é o mesmo que cometer erros, que cometer novos erros. Isso se dá, já que as pessoas erradicam e continuam a insistir, como uma maneira de refúgio para saírem da realidade. Sobre essa ótica, as redes penetram em suas mentes uma ideia utópica, gerando assim consequências. Aqui há basicamente assim um truncamento, quando ele diz assim, ó, aqui você cometeu um truncamento, o que prejudicou a sintaxe, consequentemente a compreensão do texto. Isso se dá o quê? Por que há um truncamento? Esse truncamento, ele aparece aqui nessa parte, porque bem aqui, ó, daqui para cá deveria haver um ponto, uma vez que o pensamento ele ficou concluído. Preste atenção, dessa maneira, de acordo com Confúcio, outra coisa que eu acabei esquecendo acho que eu não anotei, mas bem aqui eu tenho que ter uma vírgula, ok? Professor, mas uma vírgula depois de um travessão? Sim, uma vírgula depois de um travessão, sem problema nenhum. Essa vírgula pode estar aqui. É possível colocar uma vírgula após o travessão? Claro que sim. Olha qual o detalhe. Se eu tirar um sociólogo chinês, o que acontece? Dessa maneira, de acordo com Confúcio, não corrigir as falhas é o mesmo que cometer novos erros. Entenderam? Aqui há a necessidade, sim, de nós colocarmos uma vírgula, embora tenhamos o travessão. A presença do travessão não elimina a possibilidade de ter uma vírgula,
sem problema nenhum. Pode ter o travessão, desculpa, pode haver o travessão, logo em seguida a vírgula. Vocês têm que prestar bastante atenção nesse momento. Por que às vezes o travessão? Porque olha, se eu coloco uma vírgula aqui, eu teria uma vírgula, duas vírgulas, três vírgulas, quatro vírgulas aqui, ó, nesse pedaço. 5 vírgulas, mais uma aqui, ó. E às vezes é melhor, quem muito faz isso, se vocês forem ler, é Machado de Assis. Ele usava isso, às vezes o ponto e vírgula também, para evitar que fossem, é uma questão estilística, tudo bem? Depois que ele diz, não corrigir as falhas é o mesmo que cometer novos erros, eu concluí o pensamento, e aí haveria um ponto. Começaria novamente um novo período. Isso se dá já que as pessoas erradicam e continuam a insistir. Portanto, esse é um erro de truncamento. É quando você não pontua corretamente e quando você faz a leitura, você acaba se perdendo, né, na compreensão, na lógica, na manutenção de uma progressão textual. Isso se dá já que aqui tudo bem. Então nós temos um truncamento aqui, temos um segundo truncamento aqui, ainda nesse texto. Eu tenho um segundo truncamento que acaba comprometendo também a competência 1. Ademais, a ausência, estou lendo bem aqui onde está em cinza. Ademais, a ausência das pessoas a salientar a importância da obesidade como uma doença é um grande imbróglio. Nessa perspectiva, o IBGE afirma que uma terça parte das crianças de 5 a 9 anos são acima do peso. Aqui o verbo mais exato seria estão acima do peso. Isso porque os pais não estão levando a sério essa prerrogativa, demonstrando assim despreocupação. Sobre esse viés, segundo Zygmunt Bauman, não são as crises que mudam o mundo e sim as reações a elas. E como as pessoas não estão dispostas a ajudar, pode gerar vários traumas, principalmente nessa fase do crescimento, causando transtorno alimentar. Então percebam, turma, bem aqui, que vocês vão ter aqui uma construção que vai ficar confusa. Não são as crises que mudam o mundo e sim as reações a elas e como as pessoas não estão dispostas a ajudar. Aqui, ó, eu colocaria aqui um ponto e uma coisa que eu acho que eu fiz alguns comentários hoje, acho que foi na redação da Naira, se não me engano, creio que foi isso mesmo. Essa preocupação de... Eu até, no texto, eu me lembro bem que eu coloquei assim, vocês sabem que na linguagem policial, né, a polícia, quando a gente assiste o filme, diz assim, olha, você está preso, tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal, né? Tudo que você disser poderá e será usado contra você poderá ser usado contra você no tribunal. Turma, prestem bem atenção nessa questão que eu vou colocar para vocês aqui. O que tem que governar a partir desse ponto para cá, o que tem que governar é isso que foi dito daqui para cá. É a tua tese. O que você disser a partir da tua tese vai te promover ou vai te tirar do páreo. Por quê? Você tem que seguir a orientação que você mesmo desenvolveu para a sua linha de defesa argumentativa. Portanto, quando eu coloco, deixa eu ver se eu acho uma redação bem aqui, nota 1000, que eu estava vendo aqui, prendimento, redações nota 1000. Olha bem aqui, ó, vamos só dar uma analisada bem aqui, ó. Sob essa ótica, cabe frisar que a garantia do registro civil a todos os brasileiros é essencial e urgente, porque permite a sua participação na sociedade. Então é urgente, olha o que ele está falando. Frisar que a garantia é essencial e urgente. Tudo que vai ser escrito daqui para baixo tem que coadunar com isso que foi dito aqui, na tese. Então ela diz, acerca disso, o filósofo grego Aristóteles, segundo o conceito de zoon politicum, afirmava que o ser humano é um animal político e que sua finalidade é a obtenção da felicidade adquirida ao exercer o que lhe é substancial, pensar e viver em sociedade. Tem relação? Claro que tem. Porque como é que eu posso pensar e viver em sociedade e na obtenção da felicidade se eu não tenho registro civil? Tem lógica esse pensamento. Aí ele continua, dessa forma evidencia-se a problemática da falta de acesso à cidadania no Brasil. Olha, isso aqui é importante, é essencial, e eu posso dizer que a falta desse acesso, uma vez que as pessoas que não são reconhecidas pelo Estado devido à falta de documentação, são por conseguinte privadas da participação política e negligenciadas pela sociedade. Tudo que o autor disse daqui até aqui tem que estar ligado, conectado. Vamos pegar uma outra redação mais para baixo aqui, ó. Aleatoriamente, isso aqui não estava nem... Vamos aqui. Com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para
a garantia da cidadania relaciona-se à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Então vamos lá. Tal situação ocorre porque desde a formação do país esse sentimento é escasso. Esse sentimento, que sentimento? Esse sentimento de pertencimento é escasso entre a população, visto que desde 1500 os países desenvolvidos se articularam para usufruir ao máximo do que a colônia tinha a oferecer visando os lucros. Aqui um erro de regência, visando aos lucros, a todo custo, sem se preocupar com a população que nela vivia ou com o desenvolvimento interno do país. Aqui tem tudo a ver. Logo, assim como com certeza é pelo estudado. Pelo historiador Caio Prado Júnior, formou-se um estado de bases frágeis, resultando em uma falta de sentimento de identificação com o brasileiro. Como brasileiro, olha, falta de quê? De sentimento de pertencimento. Continua a frase. E para finalizar desse modo, a posse de documentos como a certidão de nascimento funciona como uma espécie de âncora para a população como escasso sentimento de pertencimento. Vocês têm que tomar bastante cuidado, porque eu sei que na hora também, todo mundo fica muito preocupado, todo mundo fica querendo colocar isso, colocar aquilo, mas lembre-se de uma coisa, um repertório em cada parágrafo basta. Um repertório em cada parágrafo basta. Sendo que ele tem que ser a mesma coisa lá de todos os repertórios. Tem que ser legitimado, produtivo e pertinente. Turma, aqui, como as pessoas não estão dispostas a ajudar, isso pode gerar traumas, principalmente na fase de crescimento, e o que causa transtorno alimentar. Então eu tenho já mostrado para os meninos como eliminar esse causando, fazendo, o que faz, o que causa, mudando, o que muda, sempre procurar mudar esse gerúndio, que tem alguns professores que são muito criteriosos nesse quesito. Então, turma, são duas redações, 2 erros de truncamento. Aqui, além disso, a interferência da população, tanto aglutinada aos jovens quanto aos adultos, são de alta causa para o uso de medicamentos sem consulta de um médico. Nesse viés, os jovens atualmente são os que mais ingerem drogas para se mostrarem em um elevado nível de poder entre outros jovens. Turma, então o truncamento ele é causado muitas vezes pela quebra sintática ou então pela falta da adequada pontuação. A interferência da população, vírgula, tanto aglutinada aos jovens quanto aos adultos, e aqui um erro de concordância. A interferência é de alta causa ou causa de alta causa, aqui eu fiquei meio sem entender também. Causa é a causa para o uso de medicamentos sem consulta ao médico. Aqui tem um erro de concordância. Por que esse erro de concordância aconteceu? Por causa do truncamento, da falta de pontuação. Certamente o aluno fez a concordância. Adultos são de alta causa para o uso de medicamentos sem consulta de um médico. Essa é uma forma de também cometer esse truncamento. Mais uma forma de cometer é quando eu não coloco a devida pontuação. Mais um aqui, essa aqui é clássica. Essa é bastante clássica. Olha aqui, ó. O que aconteceu para que o que aconteceu com a jovem protagonista de O Gâmbito da Rainha, por mais que não seja real, não venha a ocorrer com outra pessoa, é necessário, vírgula, bem aqui dá um erro de pontuação, vírgula, é necessário que o governo se pronuncie por meio de campanhas publicitárias através da mídia, palestras em escolas e a providência, que a palavra ficou errada, a providência de médicos em drogarias. Não, aqui, se a gente for tratar aqui da questão mais organizada, de argumentativa, as drogarias têm que apresentar durante os seus plantões a presença de um farmacêutico, algum profissional formado, a fim de que a saúde mental e principalmente física não seja afetada. Aqui ainda tem mais um erro aqui, quando a gente vai lendo em voz alta que a gente vai descobrindo outros. É como eu estou falando, a gente acaba esquecendo que a farmácia ela tem que ter a presença de um farmacêutico, né? Um bioquímico, vai alguns profissionais que são da área, né? Até porque para uma farmácia funcionar, ela tem que ter a assinatura de um profissional da área. E tem que ter para ela poder funcionar. Então, se não há durante aquele período, isso já é errado, né? A farmácia tem que, por exemplo, aqui nós temos uma rede de farmácia, não vou citar o nome, mas geralmente quando eu vou lá, primeiro que eles geralmente não vendem remédios sem receita, né? Só aqueles mais básicos, aqueles que são, mas com qualquer um outro remédio que você sabe que você não compra sem receita, não adianta nem ir lá, que eles não vendem. E quando você chega e se queixa para o farmacêutico,
de algum problema que você de repente está sentindo, ele pode até, mas sempre dizer, olha, consulte o médico, né? Que é a melhor coisa, que apenas uma dor pode estar ali camuflando um problema muito maior. Então, turma, aqui também, como eu não quero levar muito a fundo, senão vai tomar mais tempo, essa questão da argumentação aqui no parágrafo de conclusão, mas isso aqui é um erro típico. O que acontece aqui? Gente, oração subordinada não pode ficar sozinha. Oração subordinada não pode ficar sozinha. Se eu chegar e disser assim para vocês, a fim de que a saúde mental e principalmente física não seja afetada. Portanto, uma oração subordinada, seja ela adverbial, seja ela substantiva, não pode ficar desconectada da oração principal. Ela pode ficar entre vírgulas, como a oração subordinada adjetiva explicativa. São Luís, que é a capital do Maranhão, completa hoje 550 anos. Que é a capital do Maranhão, é uma oração subordinada explicativa. Tem que ficar entre vírgulas. Mas ela nunca pode ficar desconectada de uma oração. Temos que ter bastante cuidado quanto a isso. Então aqui, quando o aluno coloca a fim de que a saúde mental e principalmente física não seja afetada, a oração começa e termina com ela mesma, mas sem sentido. Agora, colocando-se uma vírgula e fazendo isso, agora sim, por meio de campanhas publicitárias, através da mídia, palestras em escolas e a providência de médicos em drogarias, a fim de que a saúde, e aqui não tem vírgula, a fim de que a saúde mental e principalmente física não seja afetada. Vamos pegar do ponto. Diante disso, os casos como esses são comuns nos dias atuais, tendo em vista que a automedicação torna-se um hábito desenfreado na sociedade brasileira e, consequentemente, prejudicando a saúde dos indivíduos que não se conscientizam antes de utilizar tal recurso, devido à falta de infraestrutura dos órgãos de saúde e o silenciamento social. Percebam aqui o truncamento. Como é que eu vou analisar? Tendo em vista que a automedicação torna-se um hábito desenfreado na sociedade e prejudica. Aqui é um erro de truncamento que dá de paralelismo sintático. Aqui eu tenho o verbo conjugado no presente do indicativo e aqui eu tenho um verbo conjugado no gerúndio. Isso é erro de paralelismo, é um erro de paralelismo que gera um problema de truncamento, porque a gente acaba ficando sem entender mais ou menos a sentença por completo. Torna-se um hábito desenfreado na sociedade e, consequentemente, prejudica o que prejudica a saúde dos indivíduos. Então, é mais um costumeiro erro de truncamento que a galera acaba cometendo. Então, turma, o truncamento é, mais uma vez, só para a gente lembrar e finalizar, truncamento é essa construção que perde, como se a gente pudesse dizer, perde o fio da meada. Você constrói uma oração e depois você vai analisar e diz, poxa, isso aqui não está combinando, está faltando alguma coisa, não ficou legal, não manteve a ideia, não manteve o sentido e muito menos a coesão e a coerência. Portanto, é necessário que a gente releia, apenas uma releitura pode ajudar vocês. Vocês têm que tomar muito cuidado com essas construções. E aí, uma dica, gente, leiam as redações nota 1000. Leiam as redações nota 1000, tá bom? Então tá, gente, um abraço para vocês, se cuidem. De nada, tchau, tchau.